Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Queridos irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nós hoje vamos trabalhar sobre os fiéis colaboradores do Cristo. Nós vamos buscar nos informar melhor sobre o trabalho da espiritualidade amiga em favor de todos nós no progresso moral, espiritual e físico de cada um de nós e do nosso planeta. Como os grandes espíritos são solidários entre si, também o são os mundos e as humanidades que eles governam em nome do Criador. Nós vamos estudar algumas obras que trazem sobre esses irmãos solidários de orbes mais evoluídos que vieram ao nosso planeta desde o início da criação da Terra para ajudar a humanidade, ajudar na evolução desde o princípio inteligente e até chegarmos onde estamos hoje, estudando a doutrina libertadora, a doutrina de Kardec, que é o Evangelho de Jesus, o Consolador prometido. Nós vamos estudar algumas obras muito importantes que vão nos ajudar a esclarecer. E nós vamos agora, fazendo a nossa oração, pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus amigo e os seus colaboradores, que neste momento intuam sobre nós os melhores sentimentos, a abertura de coração e de mente, para que possamos trazer aqui a melhor informação, de acordo que todos aqueles que aqui estiverem comunhando das nossas ideias possam absorver e fazer ali o seu trabalho íntimo, agradecendo a Jesus pelo amparo e a esses irmãos que, por amor, estão sempre colaborando com o nosso planeta e com cada um de nós. Paz para todos. Então, queridos irmãos, esses irmãos, com a sua solidariedade e o seu amor, da tutela de Jesus, que é o governador do planeta Terra, sempre vieram em missões regeneradoras para o planeta Terra, nos ajudando. E é sobre isso que nós vamos tentar esclarecer um pouquinho aqui neste estudo. É claro que nós ficamos muito honrados e agradecendo por essa oportunidade desse estudo e vamos tentar ser fiel aos ensinamentos desses colaboradores que nos intuem e trazem tantas informações benéficas para todos nós. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através da gloriosa psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos informa que, ao longo dos milênios, sempre fomos contemplados com a presença de fiéis colaboradores de Jesus, que, como filhos mais eminentes do plano dos valores espirituais, são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo, dos universos, no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. São os nossos irmãos que vieram trabalhar conosco na área do intelecto e do moral, né, no Evangelho.
Quando os degredados de Capela vieram para a terra, desceram à sua frente irmãos de Sírios, aos vales de dor da terra primitiva na condição de grandes guardiões, colocando-se humildemente a serviço do Cristo planetário, recebendo-lhes a amorosa colaboração, o sublime governador utilizou-lhes os préstimos e honrou-lhes a dedicação, tanto no espaço quanto na crosta terrestre, que muitos deles nós sabemos que encarnaram, estiveram aqui, ajudaram a todos nós, comissões onde eles trazendo ali a mudança que nós precisávamos de acordo com a era e o momento que nós estávamos vivendo, e às vezes eram mudanças que nossa mente ainda não aceitava, porque nós temos resistência com as mudanças, com as novidades, o nosso senso crítico é muito grande, e isso tem lá as suas heranças, né? De onde nós viemos. Mas Jesus aproveitou muito bem essa dedicação desses irmãos que, ora encarnados aqui na Terra, ora desencarnados, mas estavam nesse intercâmbio auxiliando no progresso do nosso planeta. E o grande legado que esses irmãos deixaram para nós foi humildade, determinação, fé inabalável no Deus único e a disposição em ajudar e em servir, fora o amor que ainda não temos condição de mensurar. Ainda falta-nos o sentido para isso, né? Nós vamos estudar neste momento o livro A Caminho da Luz, como já citamos aqui, Emmanuel, o nosso querido Chico Xavier, né? Fazendo a psicografia, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, As Marcas do Cristo, Hermínio de Miranda, um pesquisador magnânimo. Não é psicografia, são pesquisas sobre reencarnações, né? A reencarnação como lei biológica, do Dr. Décio Andioli, é um pesquisador também na área da neurociência, da reencarnação. Joana e Jesus, com Divaldo Franco e César Braga Said, que vem trazendo umas revelações e suas reminiscências mediúnicas, e Universo e Vida, pelo Espírito Áureo, a psicografia de Hernani T. Santana. Então, desses irmãos que colaboraram com a nossa evolução, com a nossa caminhada, nós vamos tirar o exemplo deles do amor e da humildade, diante da frágil condição humana que nós carregamos ainda. Existe uma distância muito grande, que nós já falamos aqui, que é impossível de ser cogitada por nós, quiçá do Mestre Jesus, né? Essa distância nós ainda não temos condição de mensurar mesmo o que seja o amor de Jesus por todos nós. O perdão das ofensas, o perdoar 70 vezes 7, mas nós estamos no processo, nós estamos no exercício, que é algo que nos falta palavras para mensurar esse amor, né? Falta-nos o sentido, como traz no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos espíritos que trabalhavam na codificação, o que nós poderíamos perceber desse amor de Deus por nós, o que seria Deus em nossa vida. Nós humanos ainda não conseguimos vislumbrar nem um fio do que seja esse amor. Essa é ainda a nossa condição por enquanto, não é? No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel trabalha conosco o roteiro 136 sobre coisas terrestres e coisas celestiais.
né? Se eu vos falo das coisas terrestres e não vos entendeis, quiçá das coisas celestiais. É passo a passo, né? Vamos colocar aí o nosso esforço, a busca da instrução, do trabalho, da fé raciocinada, mas é um trabalho a ser construído, lavrado ao longo da nossa caminhada. Desses irmãos dedicados, meus queridos irmãos, destacam-se missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão e a ignorância das almas. Mas nem por isso o amor dos altiplanos desistiram de nós. Não foi assim? Todos aqueles irmãos que reencarnaram, tanto na área da ciência, como na área da religião, quando eles professavam ali um grande amor por nós e trazendo e questionando que nós precisávamos ter um olhar mais ampliado diante da magnitude que a própria natureza nos traz, nos ensina, nós no embate ali levamos a fogueira, né? Levamos a guilhotina e muitos outros, nós temos exemplos aí ao longo da história. E é assim mesmo, que antes do messianato do Senhor Jesus, a história registra a passagem entre os homens dos luminosos gênios espirituais, como os respeitáveis sacerdotes do Egito, os veneráveis Mahatmas da velha Índia, e os vultos sumamente admiráveis de Forri, Lao Tse, lá na China, na Índia, Confúcio, Buda, Ésquilo, Heródoto e Sócrates, os nossos filósofos, né? Sócrates, que antes de Cristo já trazia ali aquela regra do bem proceder, quando nós vamos ver ele trazendo para nós que diante de uma situação, nós teríamos ali que fazer o filtro, se aquilo é bom só para mim, ou se é bom para o outro, se é bom para o todo, se é bom só para mim e não vai trazer nenhum progresso, nenhuma ajuda ao outro e à humanidade, que calemos, né? Que fiquemos dentro do nosso íntimo trabalhando, por que que aquilo está tão latente na nossa mente, no nosso coração. O livro espiritual do Universo e Vida, que Hernando de Santana trouxe para nós, é trabalhado através do espírito áureo, comunicando com esse grande irmão, um grande trabalhador da FEB. E na época em que ele manifestou, trouxe algumas revelações, o Hernani de Santana, ele tinha já umas questões muito difíceis diante da Federação Espírita Mineira. Ele era vice-presidente, né, auxiliando ali Frederico Thyssen, que era o presidente, e como diante de um trabalho que traz revelações, que busca ali trabalhar com o Evangelho de Jesus, na responsabilidade de ampliar isso a uma população, às mentes que cercam, e diante de um país como o nosso, tão necessitado de esclarecimento, de instrução, ele tinha ali algumas dificuldades. Nós sabemos que quem tem um cargo de direção, quer seja numa empresa, numa estatal, ou mesmo dentro do próprio lar, recebe ali os seus embates, os seus confrontos, porque faz parte da luta, da caminhada, né? O apóstolo Paulo que o diga. Então, o Hernani Santana estava enfrentando algumas dificuldades, ele busca um esclarecimento, ele sempre ia a Pedro Leopoldo conversar com Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier querido, e numa dessas idas,
E ele sempre hospedava na casa de Chico. Chico recebia muito bem, com muito carinho, com aquele jeitinho querido do Chico, né? Então, quando ele buscou a ajuda de Francisco Cândido Xavier, ele queria uma ajuda de Emmanuel. Queria que Emmanuel esclarecesse para ele sobre umas situações dentro da FEB, questões lá da diretoria, de como organizar o movimento espírita, que era e é de grande responsabilidade. E ele era responsável por várias questões dentro da FEB. Então, ele pergunta ao Chico: ô Chico, o Emmanuel pode me esclarecer alguma coisa a respeito dessas dificuldades que eu estou tendo? E aí, Chico, com aquele jeitinho querido, fala assim: olha, o Emmanuel está falando que isso não é da alçada dele, não. Que isso, esse departamento pertence ao áureo, ao espírito áureo. E aí, mas não vai me ajudar? Por que isso? Quem é esse áureo? Hernani não sabia. Aí, Chico, percebendo Emmanuel ali junto deles, esclarece que é um espírito da ordem de categoria de Emmanuel. Eram amigos desde as eras de Roma, amigos e confidentes. E está falando aqui para você que a organização das competências de cada tarefa aqui na Terra e outros planetas, sistemas, galáxias, universo e universos, é dirigida por cada um desses espíritos. Cada um tem a sua tarefa e um não interfere na responsabilidade, na organização, na tarefa do outro. Que a cada espírito compete o seu realizar. Não que eles não possam ter ali uma comunhão, uma coletividade na ajuda quando necessário, mas cada um cuida do seu departamento. E esse departamento aí que você está querendo uma ajuda, quem é responsável é esse espírito áureo. E áureo é de autocomando. Ele não interfere na tarefa de Emmanuel e nem Emmanuel na tarefa dele. Assim como existe Jesus como o governador da terra, Ismael o guia espiritual, as competências de autocomando e as suas especificidades cabe a cada um desse responsável pelo setor. E Áureo era no momento, responsável e é pelo departamento de preparação da infância, desde a tenra idade, e da juventude na divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, visando aí um melhor aproveitamento dos tarefeiros do mundo espiritual que estavam ali atuando sobre esses jovens, sobre esse departamento, sobre essa tarefa, e Áureo estava sob o comando do espírito Ismael. Ismael é aquele espírito filho de Abraão, lá no Velho Testamento, com Agar, a serva. Né? Isso nós vamos ver ao longo do estudo que no Brasil, Coração do Mundo vai falar da tarefa de Ismael, né? E o livro Universo e Vida traz sobre a Abraão e suas descendências, né? E foi assim que Jesus enviou os seus escolhidos para auxiliar na nossa caminhada terrestre, a Terra recebendo do sistema de Sírios, de Capela e outros planetas, nós sabemos, né, que teve e tem alguma visita e ajuda de outros planetas do nosso sistema, aqui no nosso meio terreno. Aí, gente, nós vamos ver que todo o trabalho do Cristo, todo aquele que busca professar a sua fé
e trabalhar em função da ajuda da humanidade, com fraternidade, com carinho, com amor, ele é muito combatido, não é? Temos vistas o apóstolo Paulo, né? Mas que nós gostamos de usar como exemplo, mas todas as nossas irmãs que trabalharam na área da educação, na área religiosa, desde o século XVII, nós estamos falando ali das irmãs do Sagrado Coração de Maria, né? Essas ordens, as bequinas, elas foram levadas à guilhotina, né? Alguns à fogueira, como o caso de Ian Rus e muitos outros. Então, sempre foram combatidos. E no caso do livro Universo e Vida, que trouxe, né, várias informações, é um livro muito interessante, que é esse livro aqui, né? Nós encontramos ali um embate muito grande para que esse livro fosse publicado, mesmo no meio espírita, mesmo dentro das federações, o livro não foi bem aceito. Então, quando decide-se que esse livro vai ser impresso e que vai ser levado ao alcance, né, de quem quiser estudar, de quem busca estudar e conhecer sobre a doutrina, a vida do espírito, não ficar só nesse aqui, né, amarrado, porque a gente tem que olhar a doutrina como uma doutrina de evolução, né? Não é ficar ali parado no karma, na dor, Não, a gente tem que fazer o nosso trabalho dinâmico. Nós temos que fluir. A vida do espírito e os espíritos das esferas superiores nos mostram isso, o dinamismo, né? A espiral mostrando os próprios astros, a gente vê que a forma como eles se organizam é de uma forma espiralada, movimentada, não é aquela coisa estática. Então, esse livro, ele chega a 9 de julho de 1979, chega aos últimos capítulos, do total de 12 capítulos, né, desse livro de Áureo, a psicografia de Hernani Santana, e alguns desses capítulos já haviam sido publicados na revista O Reformador. Então, daí alguns capítulos já tinham recebido um certo combate, né? E Frederico Thyssen, no livro, ele escreve o seguinte, que um dos grandes méritos da obra que ele faz a apresentação, né, nesse livro do Universo e Vida, ele fala que um dos grandes méritos da obra que ele apresenta ao público, o público estudioso das letras espíritas mediúnicas, é o que consiste em haver conseguido o seu autor espiritual eloquentemente encadear os argumentos lógicos de Allan Kardec, sua voz, na grande síntese, Rostand, Emmanuel e André Luiz, dentre outros, com fulcros nos mais recentes enunciados da ciência, na filosofia e no Evangelho de Jesus, a respeito de algumas problemáticas pouco estudadas e vastamente discutidas. Então, precisamos estudar, precisamos buscar esclarecer aquela nossa dúvida e não ficar parado ali na dificuldade, né? O Hernani trouxe esse livro com algumas dificuldades, como nós já falamos, e o Thyssen, Frederico Thyssen, traz para nós também que por inúmeras razões que ele
prefere silenciar, na época ele traz assim, por algumas razões, inúmeras razões, que preferimos silenciar, conservando-as quase todas no escrínio do coração. Esse livro é um empreendimento que nos merece afetuosos cuidados. A elaboração da obra foi dificílima e correu riscos enormes. Tantos foram as tentativas de impedir-lhe a divulgação plena. Quando a gente lê isso, dá até uma dor no coração, né? Porque nós sabemos que uma obra tão preciosa, com tantos esclarecimentos, e na necessidade de que esses esclarecimentos, né, cheguem até a população, ao povo que quer estudar, aos habitantes necessitados de fazer a sua evolução, de buscar esclarecer a si mesmo, né? O trabalho primeiramente é interno. Então esse livro foi muito combatido e ainda não é muito conhecido no meio espírita, não. Então, nós vamos ver que a colaboração dos enviados de Jesus, ela esteve sempre nos rondando, nos sondando, nos visitando em todos os momentos da nossa vida. E ele chega assim, através de um livro, de um convite, de uma palestra, um amigo, um filho, um parente necessitado de melhor esclarecimento, uma mediunidade desequilibrada dentro da família, né? Então foi assim, porém, que entre os hebreus, que foi o povo escolhido para acolher, né, esses colaboradores, esses fiéis colaboradores do Cristo, o povo hebreu foi escolhido para receber no seu seio o Messias divino. Que esses gloriosos missionários mais frequentemente se manifestaram ali junto do povo hebreu, a começar pela maior parte de todos, que é o grande condutor dos degredados, que seria na terra o neto de Abraão, o nosso irmão Jacó, né? E Jacó é aquele pai das 12 tribos de Israel, né? Porque ele teve ali 12 filhos, e desses 12 filhos é que se formaram as tribos. Se formaram ali as famílias e ali foram crescendo as 12 tribos. Jacó sempre atuante e fiel. Ele voltaria depois como Moisés, como Elias, e para tornar novamente ao mundo na figura do sublime João Batista, o precursor de Jesus, o filho de Zacarias e Isabel, né, que já tinham ali uma idade mais avançada. E Isabel era prima de Maria, que é outra irmã de Sírios também. Nós vamos encontrar no livro Boa Nova, Humberto de Campos trazendo sobre Maria de Nazaré, onde fica ali claro que ela é uma das colaboradoras do Cristo, vindo de Sírios. Jacó, como o grande condutor dos degredados, e aí dele vem as tribos de Israel, nós vemos aí a grande colaboração desse enviado, desse escolhido, esse fiel colaborador de Jesus. Mas na frente ele vem como Moisés, aquele legislador, né, que prepara o caminho para a obra do Senhor. Viveu no deserto, né, gente? Então nós vamos ver que ao longo da trajetória e da reencarnação desses irmãos, existem particularidades da personalidade, do ambiente, do trabalho, as academias, onde ele se expressava. Nós vamos ver que, estudando as reencarnações, existe ali algo de comum entre todos eles. Então, Moisés como grande legislador. Depois, como Elias, né, no livro de Reis, Elias
defende o culto a Javé, nós vamos encontrar isso no Velho Testamento. E quando a gente vê Yahvé, a gente sabe que é Deus, né? E é contra. Elias era muito perseguido na época pelo rei, porque o rei cultuava o deus Baal, né? Ele era um idólatra. E Elias cultivava o Deus único, e ele estava vendo ali que, em função desse Deus Baal, tudo era permitido. Era muita promiscuidade, era muita sedução, era aquele mundo totalmente contrário às virtudes, à lei divina, né? E olha bem, ele também se escondia, se refugiava no deserto. Conta-se que ele se alimentava de mel, que as abelhas ali o ajudavam, né? E usava uma roupa de pele de animal. E ali ele estava sempre a trabalho do Cristo, já como precursor, né? Trabalhando ali na sua elaboração. Mas aí a gente vai falar, nossa, mas Elias lá na frente vai cortar 400 cabeças, né, do povo, que é isso? Como é que ele pode ser um enviado, um colaborador fiel de Jesus? Gente, nós temos que ter muito cuidado com o nosso julgamento, com a nossa mente limitada, quando nós vamos falar de alguns personagens bíblicos que trouxeram grandes ensinamentos para todos nós, e tem ali algo que é entendido pela nossa personalidade como nocivo. Bom, primeiro que nós sempre nos apegamos ao que é uma característica menor de dificuldade do outro, mas nós não entendemos as entrelinhas do Criador trazendo ali aquele irmão com um ensinamento que, quando nós vamos estudar, nós vemos que ali tem uma função. Então, não é à toa que Elias tem lá na frente essa questão de decapitar 400 cabeças. À medida que nós formos estudando, a gente entende que o que ele fez antes é outra coisa. Tanto que, quando ele é retirado, ele sobe aos céus, ele é arrebatado, né? Então, existe aí umas questões que não vamos estudar agora, porque cabe um outro estudo. Mas vamos à frente, depois ele vem como João Batista, o precursor de Jesus, que também vivia no deserto e trabalhou na justiça, né? Preparando ali o caminho para a chegada do amor. Neste livro também, Universo e Vida, nós vamos ver o Espírito Áureo trazendo que Isaac, né, filho de Abraão, seria Daniel, o profeta Daniel, e posteriormente, João o Evangelista. José, lá na frente, José do Egito, né, chanceler do Egito, que viria a ser Davi, e depois ele é Paulo de Tarso. Então, nós temos também, através do trabalho de Hermínio de Miranda, o pesquisador, um grande pesquisador, nós vamos falar sobre ele lá na frente, que traz sobre as características muito estudadas de Paulo de Tarso e Lutero. Lutero, reencarnado na Alemanha. E neste livro nós vamos ver muitos outros, os chamados de Jesus, que integrariam
esse colégio apostólico. Então, aqui nós estamos vendo a reencarnação de Isaac como Daniel, e lá na frente como João Evangelista. José do Egito viria a ser Davi, e depois Paulo, e depois Lutero. Em alguns estudos fala de São Bento, mas aqui nós vamos ficar só até Lutero. Então, gente, a reencarnação não é mais um assunto a ser tratado exclusivamente só no campo da fé religiosa. No Brasil, nós tivemos o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, grande pesquisador sobre reencarnação. Ele documentou 75 casos pesquisados às expensas do seu próprio bolso, né? Porque é um trabalho assim, de dedicação, é um trabalho muito solitário. E nesse trabalho solitário e sacrificial, ele contou tão somente com a inestimável ajuda de Suzuko Hashizumi, a sua fiel secretária, que mantém atualmente o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas aberto à comunidade científica, mesmo após o falecimento do seu titular, que é o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi em abril de 2003. Dr. Hernani trabalhou até os 92 anos. E embora a dificuldade, né, da abertura e da aceitação por parte das universidades sobre as pesquisas dele trazendo sobre a reencarnação, ele sempre manteve a esperança. E ele falava que a reencarnação será, dentro em breve, reconhecida como mais uma lei biológica, talvez a mais importante dentre todas elas. No livro Marcas do Cristo, que é também de Hermínio de Miranda, onde ele trabalha a reencarnação de Paulo, ele fala de uma forma muito didática que Paulo, o apóstolo, reencarnado como Lutero, o reformador. Então, Paulo, aquele grande trabalhador, divulgador do evangelho, e só nós sabemos o que Paulo passou, né? Devido aos estudos que nós vamos embrenhando, e quanto mais estuda Paulo, mais a gente tem que estudar e mirar no exemplo dele, que é aquele que antes de Paulo, Saulo, era perseguidor dos cristãos, mas quando Jesus aparece, ele, que queres que eu faça? Não é? Então, lembrando aqui que a dedicação do Dr. Hermínio de Miranda, como pesquisador, ele se dedicou a aprofundar arduamente no estudo dessas personalidades. Então, neste livro, a gente vê de uma forma muito, muito fácil de ser entendida, até por nós leigos, não é? Porque ele aprofunda no estudo das personalidades de Paulo e Lutero e vai fazendo ali as comparações, ele vai trazendo evidências, né? Os seus hábitos, costumes, aptidões morais, intelectuais, artísticas. Então, ele vai, assim, observando tudo isso e garimpando todas as informações, identificando as particularidades de um e de outro. Então, é um livro recomendado aqui, Marcas do Cristo, de Hermínio de Miranda. Os fiéis colaboradores do Cristo apresentavam características marcantes e comuns às almas nobres, né? A humildade, a dedicação, a fé, o sentimento sempre voltado para o bem do próximo. Então, nós encontramos com as reencarnações de Paulo Apóstolo também como José do Egito, isso quem traz o Espírito Áureo, né, no livro Universo e Vida, que é um trabalho de Hernani, psicografia de Hernani Santana. José do Egito, 1500 anos antes de Jesus, né, como pastor de ovelhas, aos seus 17 anos ele já era pastor de ovelhas, sensível, fiel a Deus e profeta. Isso lá no Velho Testamento nós vamos encontrar José do Egito.
Mais na frente, 1000 anos a 970 anos antes de Cristo, como Davi, também pastor de ovelhas, sensível, né? Lembramos aqui dos Salmos, a sua harpa era um profeta, era guerreiro, apaixonado e combativo, né? Teve foragido do rei Saul, que o perseguia, né, por um tempo, e lutava com as feras, né? Tem relatos no Velho Testamento dele lutando com um leão ou um tigre, com as feras. Ele tem um importante trabalho, né? Porque lá na frente ele vai na política, ele elege o Conselho dos Sábios, tem uma inteligência diferenciada. Paulo era um sábio, né? Tinha uma capacidade intelectual, uma regência, uma fluência. E a tarefa mais importante de Davi foi transformar as tribos em uma nação organizada e política, né? As tribos de Israel. Paulo, nos anos 30 da era cristã, inspirado, eloquente, apaixonado. Isso enquanto Saulo, né? Um patrimônio cultural que Paulo trazia e difícil de ser reunido em uma só pessoa. É um patrimônio cultural e político. Davi era político, né? Tinha também uma cultura, os salmos, as inspirações que ele trazia ali, né? A conexão desse médium com essa inspiração dos salmos, tem que ter ali um preparo para receber tão belas palavras, cânticos, né? E também tinha sua harpa, era uma figura muito especial. E enquanto Paulo também, ele era muito especial, né? Estava no planejamento espiritual porque era ali o colaborador do Cristo, né? Era o vaso escolhido para a universalização do Evangelho, desculpem, gente, do Evangelho de Jesus, dos ensinos doutrinários, e um dos escolhidos, né, a colaborar na tarefa do Cristo aqui, a nos orientar, a nos proporcionar condições de crescermos, de trabalharmos no bem, de sermos aqueles irmãos amorosos uns com os outros e evoluindo dentro da nossa condição ainda muito enraigada, endurecida, né, acrisolada, mas hábitos do passado que a gente vai aos poucos trabalhando e lapidando, né? Tinha um amor à tradição judaica muito grande, né? Paulo conhecia toda a Torá e cria no Deus único, né? Uma inteligência considerável, falava grego, latim, hebraico. Davi, os salmos em aramaico, né? Era a linguagem que Jesus usava. Vamos lembrar aqui que dos 27 livros do Novo Testamento, 14 são de Paulo. Paulo pregando em tudo dai graça. Lutero, lá na frente, né, a reencarnação de Paulo, em 1483, ele também vem trazendo que em tudo dai graça. Ele trabalhava muito falando da graça, assim como Paulo pregava em tudo dai graça. Ele escreve as 95 teses da Reforma Protestante contra a conduta dos poderosos da Igreja Católica da época. Não que ele quisesse bater de frente, ele teve os seus percalços, teve uma vida muito difícil, uma certa perseguição, ele teve que ficar um tempo distante da civilização, da cidade grande, mas
ele ali tinha uma capacidade de recuar quando necessário. E só quando ele vê que não tinha como trazer uma mudança para a Igreja Católica, é que ele entra com as 95 teses, que está aqui nesse livrinho, A Marcas do Cristo, e que nós vamos depois ler carinhosamente, não é assim? Aqui nós estamos fazendo só um esboço. Então, Lutero nasce em 1483. Ele escreve essas 95 teses, falava também vários idiomas, ele formou-se em direito, ele tinha uma facilidade, né, muito grande de trazer os ensinamentos de Jesus com uma clareza que aqueles que o ouviam entendiam e passavam a segui-lo, né? Ele desafiou a infalibilidade papal em termos doutrinários, pois defendia que apenas as escrituras seriam fonte confiável de conhecimento da verdade revelada por Deus. Ele traduz a Bíblia para o alemão, para o inglês, possibilitando ao povo ler as escrituras, porque antes não tinha como o povo ter acesso às escrituras, ao evangelho, porque primeiro que o povo não tinha condição de se instruir, e ele pregava ali para aqueles mais necessitados, para o povo carente, para o povo que precisa da nossa ajuda, do nosso olhar carinhoso, assim como nos dias de hoje. Quem precisa do nosso olhar carinhoso é aquele que está na escassez, aquele que está na projeção, que está na mídia, que está no poder, que nós oremos por eles, mas a ação é com aquele que tem necessidade, aquele que passa fome, né? Então, Lutero passa um período, né, ele vai para o mosteiro e ali ele traz também grande ajuda, ele continua trabalhando e é onde ele vai trazendo condições para realmente dar ao povo aquilo que o povo necessitava. E ele combatia quando o povo o idolatrava. Ele tinha consciência de que aquele trabalho dele era um trabalho em favor do esclarecimento e que era um trabalho missionário. O missionário, ele não quer aplauso, ele não quer ficar se expondo para validar a sua figura, né? Ele trabalha ali na simplicidade, no amor. E nós vamos lembrar que em suas pregações, Paulo usava sempre que a salvação vem pela graça, em tudo dai graça. E era assim que Lutero também colocava e encerrava as suas pregações. Gente, tem uma historinha aqui que Ian Hus, que nós sabemos que é uma das reencarnações de Allan Kardec, né? Ele nasce em 1369. Ele também foi um grande colaborador, fiel de Jesus, né? E ele também foi condenado à fogueira, né? Em 1415 ele vai para a fogueira. Então, ele vai para a fogueira por suas ideias pré-reformistas. Então, ele estava ali trabalhando na preparação da chegada de Lutero. E quando nós estudamos esses colaboradores de Jesus, os colaboradores da palavra de Deus para nós, nós vamos ver uma teia de solidariedade, assim como nós começamos a falar no nosso estudo, que nos mundos elevados o que reina é a solidariedade entre os povos e entre as nações. Nós vamos ver que eles vieram reencarnando, dando um piso, dando ali uma base para que o outro que reencarnasse logo em seguida desse a continuidade àquilo que ele já havia preparado.
Então, Jan Hus nasce pouco antes de Lutero, e ele já tinha essas ideias trabalhadas, né? Porque como lá na frente ele seria o nosso codificador, Allan Kardec, então era um espírito missionário, né? E ele é levado à fogueira por essas ideias. Mas antes de morrer, ele fala exatamente o seguinte: Hus quer dizer ganso, e ele fala assim: vocês estão aqui assando um ganso, mas um dia virá um cisne que será impossível de assá-lo. E vejam bem, ele estava falando de Lutero, Lutero que viria, né, lá na frente, como esse cisne que ficaria aí as suas ideias, né? Ele reencarna também lá na frente, em 1804, né? Jan Hus vem ser o nosso grande Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. No livro Joana de Ângeles, trabalhando ainda, porque são tantos os colaboradores, né? Vai ser só uma pincelada de alguns aqui, porque são muitos eles. Nós podemos até depois trazer mais particularmente sobre cada um deles, né? Mas no livro Joana e Jesus, nós vamos encontrar sobre Joana de Ângeles e as suas reencarnações. É o livro de Divaldo que ele traz com o nosso irmão César Braga Sait. E ele vai falar que Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual, né? Ela, desde a era cristã, ela vem reencarnando, colaborando no trabalho do Cristo. Ela é Joana de Cusa, aquela irmã casada com o intendente Cusa, que professar que por seguir Jesus ela é condenada à fogueira. E o seu filho pede para que ela abjurasse, para que ela negasse Jesus, e ela não nega. Nesse mesmo livro, Divaldo traz que esse filho que pede para que ela negasse Jesus era o Nilson, o seu parceiro e colaborador lá da Mansão do Caminho, que desencarnou há pouco tempo, né? Então, e que ele, Divaldo, eram irmãos, filhos dessa irmã Joana de Cusa. Olha como as coisas são todas entrelaçadas, como que o Cristo trabalha conosco neste movimento de amor, né? Nessa vibração que quando a gente vai olhar, é como dentro de nós as nossas células vão se organizando, o nosso cérebro, as nossas sinapses nervosas, existe aí essa teia de colaboração, né? Lá na frente também, Joana de Cusa reencarna na Itália, na cidade de Assis, no século XII, como Clara de Assis, religiosa do tempo de Francisco de Assis, que foi Francisco que puxou essa reforma na igreja, né, gente? Muito antes de Lutero, quando ele abre mão das fortunas, quando ele começa a pregar sobre a simplicidade, que o homem só necessitava de ser simples e de olhar pelo seu próximo, pelo outro. Também vamos encontrar a reencarnação em 1651 a 1695 de Juana Inês de la Cruz. É o pseudônimo religioso da poetisa mexicana Joana de Abage, de grande cultura, já mostrando a sua bagagem, a sua ordenança de uma colaboradora vinda do orbe de Sírios, né? E ela trouxe ali grande significado no mundo em que ela reencarnou como Juana Inês,
porque ela escreve e dirige a sua carta para o bispo e é muito contestada. E ela professa ali o seu amor a Jesus e enfrenta ali, não só como uma mulher, mas também como aqueles preconceitos de uma que trazia uma origem humilde, né? E mulher, gente, naquela época não tinha expressão. Graças a Deus isso está mudando, né? A mulher hoje está fazendo o seu movimento e está sendo vista, está sendo ouvida. Então, ela é muito combatida naquela época. Vamos encontrar também aqui no Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Ela reencarna 12 de dezembro de 1761 em Salvador. Joana Angélica foi Soror, e como Soror, ela se destacou na luta pela independência, ao se tornar Marte, quando, a 20 de fevereiro de 1822, ela enfrentou os combatentes portugueses que lutavam contra os brasileiros pela independência. Então, quando os soldados chegaram à porta do convento, ela, para defender as freiras, ela, ali na porta, ela é alvejada, porque ela enfrenta os soldados carinhosamente, em cuidado com as suas freiras, com as suas pupilas. Então, nós vamos ver que hoje Joana de Ângeles teve toda essa trajetória na construção do nosso psiquismo, do nosso afeto, do nosso trabalho, da nossa fé raciocinada junto a Jesus e junto ao nosso próximo. E ela é aquela que trabalha muito o nosso psiquismo, ela trabalha ali os nossos sentimentos e ela tem um trabalho voltado à psicologia, ao entendimento da alma humana. E o Divaldo tem ela como a sua mentora. Então, nós vamos, queridos irmãos, ver que a humanidade atravessa, sem dúvida, o tempo de maior desenvolvimento intelectual, tecnológico e profissional. Por toda parte, os sinais do progresso graçam, de forma a verificar-se a utilização dos recursos em favor do bem-estar e da felicidade de inúmeras coletividades. Em paralelo, a miséria, a fome, a indigência, a segregação, o preconceito, a intolerância são marcas verdadeiras da nossa era. Curiosamente, é os que sabem mais, os que possuem mais, que continuam a escravizar os povos, a desrespeitar o próximo, a insuflar guerras, repetindo o mesmo cenário do passado, mesmo com todas essas assistências do Cristo e seus colaboradores, adiando assim a nossa evolução. Até quando, né? A nossa real felicidade, que não é desse mundo, até quando? Agora mesmo nós estamos vendo a guerra entre os palestinos e os israelenses. Não dá mais para viver isso, gente. Não dá mais para viver essa situação. Nós não estamos aprendendo com esses colaboradores, eles estiveram aqui para isso. Que nós possamos mirar mais nesses exemplos de formoseamento da alma, do espírito, que é com esses fiéis colaboradores do Cristo que vêm nos ensinando com tanta competência e dedicação, amor, né? Amor mesmo. Vendo alguns profissionais da saúde trabalhando nessa pandemia, nós estamos vendo um grande destaque nessa linha de frente, né? Outro dia, eu vi uma reportagem onde uma enfermeira, diante de uma mãe grávida ali no CTI,
e ela via que aquela mãe estava num estado agravando gradativamente, e ela, no seu sentimento mais nobre, ela fazia suas orações e pedia por aquela mãe para que ela pudesse ter a oportunidade de abraçar o seu filho, carregá-lo no braço, e que esse filho também tivesse a oportunidade de ter esse aconchego da mãe. Então, ela contou que dentro do hospital, na angústia que ela estava, ela ligava para os seus amigos, para os seus familiares, para sua mãe, que intercedesse. Ela passava o nome da pessoa e o estado que ela enfrentava, e ela orava em conjunto e pedia a esses que a assistissem. E assim, essa irmã foi atendida. Na nossa casa, nós sabemos que estamos com o passe à distância, né? E também o passe àqueles pacientes de Covid. O passe 2 vezes por semana. Os passistas se reúnem em determinado horário, leem os nomes e referente à referência hospitalar, o endereço da residência, e ali se colocam em oração, em grupo, em uma corrente. E nós sabemos que essa é a corrente do bem. Então, essa trabalhadora da saúde, eu não me lembro se é uma enfermeira ou se é uma médica, mas não importa, ela faz esse trabalho ali na assistência do colaborador de Jesus. Com certeza, ela está sendo assistida por um desses colaboradores. Um outro exemplo também é uma enfermeira que percebeu que a paciente estava com as mãos muito geladas, muito frias, e era um período que o clima aqui havia mudado em Belo Horizonte, e ela estava com as mãos muito frias. Então, ela tem a ideia, vocês devem ter visto isso, porque isso viralizou e foi parar até em outros países. Ela pega as luvinhas, enche de água quente e faz uma mãozinha e põe ali, tocando na mão daquela paciente, tanto na palma das mãos como uma outra em cima da mão. E ela percebeu que essa paciente foi se aquecendo e foi tendo uma modificação, que os seus sinais vitais estavam melhorando. E ela fala, ela conta que não só o calor, mas ali com aquele calor e aquela mãozinha de luva, aquela paciente ia se sentir dando as mãos, sentindo as mãos de alguém ali, acariciando, dando força. Então, isso, gente, são exemplos que nós precisamos mirar, porque são esses que estão ali recebendo a intuição desses colaboradores do Cristo, que eles não são só os encarnados, estão encarnados, muitos já desencarnaram e já voltaram para o seu país, para o seu orbe de origem, mas de lá eles estão intercedendo por nós. Então, que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Que tenhamos a brandura e a misericórdia sempre para aproveitar dessa ternura desse sopro divino, desses nossos irmãos em nosso favor. Paz para todos, que Jesus abençoe a cada um de vocês, aos seus lares aqui representados, a toda a nossa humanidade, né, neste momento e em todos os outros, e que sejamos os reais colaboradores do Cristo, encarnados dentro da nossa pequena condição, e que tenhamos dentro do nosso coração e da nossa mente o olhar compassivo de Jesus, estendendo a mão e convidando: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração. Paz para todos, muito obrigada pela assistência, de estar aqui nos ouvindo, e que
Jesus continue sempre aproveitando a nossa abertura de coração para insuflar através dos colaboradores o amor, a paz, a solidariedade entre nós. Muito obrigada. Paz para todos.